Viva está com o Guarda da Verdade. O nosso convidado é José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna e é candidato à liderança do Partido Socialista. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Estaria ou não disponível para viabilizar um governo minoritário do Partido Social Democrata? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Convém clarificar o seguinte: eu concorro às eleições do Partido Socialista para ganhar as eleições e ser secretário-geral e com estes valores, os valores e princípios do PS, concorrer a primeiro-ministro. E concorro para ganhar as eleições. E concorro para ganhar as eleições por entender que ter condições e uma experiência de vida pessoal, de vida cívica, de vida política, que são úteis ao meu partido e que entendo também poderem ser úteis ao país no especial momento que o país está a viver, num quadro internacional muito exigente, com duas guerras, uma na Europa e outra no Médio Oriente, e com fatores de imprevisibilidade internacionais muito grandes, nomeadamente a polarização política e o excesso de radicalização social. A experiência de vida que tenho e a ponderação com que sempre exerci as minhas funções fazem com que entenda que tenho um dever, por um lado, de me disponibilizar ao meu partido e, em segundo lugar, de me disponibilizar ao meu país, ganhando as eleições do Partido Socialista. Disse na TVI que, se fosse preciso, viabilizava um governo do PSD, no fundo, para o PSD não precisar depender do Chega. O que eu disse foi que não seria por mim que o Chega chegaria ao poder. Então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou convicto de que ganharei as eleições e, portanto, por mim, o Chega não chega ao poder porque o Partido Socialista ganhará as eleições. Em segundo lugar, significa, como também pude explicar nessa entrevista, que nós temos um diálogo que é muito claro no que tem a ver com as políticas sociais, com o investimento público e com as prioridades do investimento público que construímos desde sempre com os partidos à nossa esquerda. Mas significa também que nós temos bem a noção, muito clara, aliás, de que há áreas do Estado que exigem um diálogo com o centro-direita, nomeadamente as funções de soberania. Estou a falar da política externa, estou a falar da política de defesa nacional, Mas isso tem sido sempre assim. Estou a falar da reforma da justiça, da reforma do sistema político. Enfim, há matérias, devo dizer que, por exemplo, nós enquanto dialogávamos, quando fui secretário-geral adjunto do Partido Socialista, com os partidos à nossa esquerda na construção das políticas de defesa e de salvaguarda do Estado Social, eu pude dialogar com o próprio Partido Social Democrata sobre a reforma, nomeadamente das comissões de coordenação e desenvolvimento regionais e as reformas relativas à própria centralização. Agora, há aquilo que todos conhecem na forma como sempre estive na vida, ou seja, eu não hesitarei em momento algum na colocação do Partido Socialista ao serviço do interesse nacional, ao serviço do interesse do país, porque os partidos políticos não vivem para si próprios, têm um quadro de valores, têm um quadro de princípios e devem colocá-los ao serviço do interesse nacional. E foi mesmo isso que quis afirmar nessa entrevista, que depois teve uma tentativa, que compreendi bem, aliás, do meu ponto de vista, foi uma tentativa de transmitir às bases do meu partido de que eu tinha um posicionamento à direita que me aproximava mais do PSD do que das bases do meu partido. Fez parte de uma tática operativa, mas que tem sido esclarecida junto do diálogo com os militantes. Mas por parte de quem essa estratégia? Eu julgo que, a candidatura que também está no terreno, liderada pelo Pedro Nuno, teve interesse em, colocar no terreno essa matéria e, sobretudo, essa abordagem, não correspondendo ela àquilo que foi afirmado nessa entrevista, precisamente porque entendem que há uma ampla adesão nas bases do partido a um posicionamento mais moderado, mais capaz de criar um grande espaço de diálogo, e a prova está no facto de que ontem o Pedro Nuno, o meu camarada Pedro Nuno, teve um grande esforço, um grande exercício para conseguir vir dizer aquilo que eu tinha dito uns dias antes à TVI, que foi o de dizer que nós temos que ter uma capacidade de diálogo ao centro político naquilo que são matérias fundamentais para a vida do país.
Mas isso significa, continuo com a dúvida, se houver um governo minoritário, a possibilidade do governo minoritário do PSD, por causa do que o senhor dizia da extrema-direita e da situação que se vive atualmente, estaria disponível então para fazer não é preciso um acordo, é só viabilizar o governo. Mas veja, aqui nós temos que também olhar para aquilo que é a posição do Partido Social Democrata. Ainda ontem ouvi o Dr. Luís Montenegro dar conta de que, em momento algum, apoiará o Partido Socialista a formar governo. Nós temos que olhar para como é que os outros atores se posicionam no quadro político. E é evidente que o Partido Social Democrata, que tem adotado umas vezes opções de Partido Social Democrata, outras vezes de Partido Liberal, e noutras alturas, honestamente, julgo que anda à procura da sua própria identidade. Eu recordo que, por exemplo, numa matéria central da vida do país, a aeroporto do Montijo, estava uma posição consensualizada com o Dr. Pedro Passos Coelho, não era a posição do Partido Socialista, assumimos-la e quando avançamos para a decisão da construção do aeroporto de Montijo, com a requalificação das infraestruturas do aeroporto de Lisboa, o que acontece foi que o PSD deu o dito por não dito e não cumpriu com os seus compromissos que tinha assumido no decurso da liderança do Dr. Pedro Passos Coelho. Ou seja, eu concorro à liderança do PS para ganhar o país. E eu entendo, por força, e permita-me que o diga sem falsas modéstias, tenho recebido expressões de apoio, não apenas de dentro do partido, mas muito especialmente de amplos setores da sociedade portuguesa, que se irão, aliás, muitos desses apoios tornar-se-ão públicos nos próximos dias, que me dão conta de que se eu vencer a liderança do PS, me apoiam para ser Primeiro-Ministro de Portugal. E apoiam-me com a firme convicção de que, com a minha liderança, o PS recuperará o seu grande espaço político como grande partido democrático, como grande partido reformista, como grande partido europeísta da democracia, da democracia liberal e da economia de mercado. Este é o grande espaço político que faz com que o PS tenha a sua capacidade de partido de diálogo com todas as forças democráticas. Mas é que não fica claro o que é que acontece se o PSD não... Enfim, se o PS não tiver maioria para formar governo e, por outro lado, o PSD ganhar as eleições e também não tiver maioria. Aí o PS, liderado por José Luís Carneiro, não dará a mão ao PSD. Veja, Susana, o PSD o PPD é o nosso principal competidor eleitoral. Estamos de acordo com este princípio. Quem é o principal competidor eleitoral do Partido Socialista? É o PPD. Ora, se é o nosso principal competidor eleitoral, eu não posso partir por uma eleição diminuindo aquela que é a capacidade de disputa e de vitória eleitoral do Partido Socialista. Quando chegarmos às eleições, vamos ver o peso que cada um tem. E em função do peso que cada um tem, é aquilo que eu posso garantir é que, já me conhecem há muito, desde que fui autarca, quando ganhei com 50, 68 e 71,5, fui um dos autarcas mais votados no país, eu tive votos de todos os eleitores, de eleitores dos vários partidos. E, portanto, na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, fiz das grandes reformas que houve, nomeadamente o recenseamento automático, que permitiu mais de 1.200.000 portugueses, depois do 25 de Abril, 45 anos depois do 25 de Abril, terem direitos eleitorais. Eu fiz essa reforma também no diálogo com outros partidos políticos. Eu estou-lhe aqui a dizer que, como secretário-geral adjunto, tive diálogo quer com o Partido Social Democrata para podermos viabilizar a solução relativa à reforma das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais, mas também tive diálogo para procurar avaliar os termos em que poderíamos estabelecer coligações com partidos à nossa esquerda, nomeadamente em Lisboa e no Porto. Ou seja, é essa grande capacidade de diálogo e também este posicionamento político no grande centro-esquerda, que é uma posição que nos permite dialogar nas funções sociais, nas funções de investimento público e com a esquerda, e construir com a esquerda, que são parceiros que nós tivemos, digamos, a recuperar direitos sociais, a recuperar o Estado Social, mas sem esquecer a função que o PS tem como um grande partido que dialoga nas matérias de Estado com os nossos parceiros do centro-direita. Aliás,
foi com bastante e com satisfação que verifiquei também que o meu camarada Pedro Nuno ontem procurou fazer esse exercício de vir, de facto, descobrir que realmente é preciso evitar o excesso de polarização política numa dicotomia permanente entre bloco à esquerda, bloco à direita, porque essa dicotomia permanente, bloco à esquerda e bloco à direita, o que é que faz? Faz com que se enquistem posições e que enquistem, sobretudo, posições mais radicalizadas, quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda. É preciso que haja uma liderança capaz de evitar o enquistamento. Para evitar o enquistamento, quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda, tem que haver alguém que consiga interpretar essa vontade de uma esmagadora maioria dos portugueses e corresponder aos interesses do país e aos interesses da sociedade portuguesa. O que está a dizer é que o PS, quando houver resultados, logo vê o que é que acontece e depois aí falará com o PSD se for necessário. Tem que avaliar, em primeiro lugar, as condições políticas que tem, ou seja, os resultados eleitorais. Foi, aliás, em função dessa avaliação que, em 2015, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, dialogou com os seus órgãos, com os órgãos do partido, nomeadamente na Comissão Política Nacional e com o próprio grupo parlamentar. E, na altura, recordo que houve duas matérias que foram fundamentais para que se fechasse esse acordo. Uma, a garantia de que Portugal continuava a cumprir os seus compromissos internacionais, nomeadamente em sede da União Europeia, Tratado Orçamental, e que cumpriria também com os seus deveres em termos de Aliança Atlântica. E quando estas questões ficaram fechadas, então aí teve, digamos, o apoio da maioria expressiva da Comissão Política e também da maioria expressiva dos deputados. Eu próprio integrei esse governo como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e foi, de facto, uma mudança muito importante no plano da recuperação das funções sociais do Estado, da recuperação de direitos e garantias dos cidadãos e também mesmo da recuperação de bens e serviços públicos essenciais. Agora, para termos esta autonomia estratégica, o PS tem que ter esta função charneira na democracia portuguesa, porque foi isto que, desde Mário Soares, sempre foi garantido. Mário Soares fez, recordámos-nos, para a conquista das liberdades fundamentais, dialogou com o PPD e com os democratas cristãos. Aliás, à semelhança do que se fez em toda a Europa para a construção da União Europeia. E depois, em 2015, António Costa utilizou esta mesma autonomia para quebrar o chamado arco da governação e formar o seu próprio governo. Ora, é esta capacidade que decorre da capacidade que nós viermos a ter de falar para todos os portugueses e para a sociedade portuguesa. É por isso que eu tenho 3 ou 4 temas que para mim são fundamentais tornar claros neste momento. Já lá vamos. Deixa-me só perceber uma coisa. O senhor é candidato a secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro. Portanto, é importante que as pessoas percebam com clareza o que é que fará se for eleito. Acha que há condições para haver governos minoritários, por exemplo, ou, tendo em conta os desafios do país e da Europa, já não vamos voltar a uma situação em que é possível haver governos minoritários, ou seja, quem ganha tem que procurar sempre um apoio para ter maioria absoluta no Parlamento. Gostava de perceber a sua posição relativamente a isso. Veja, nós conhecemos vários modelos na Europa que têm estado a decorrer em vários países europeus e muitas das soluções governativas, mesmo em minoria, são encontradas no quadro de um diálogo parlamentar, ou se quisermos, acha que é possível, de um diálogo interparlamentar fundador da assunção de vários compromissos. Mas sejamos claros, o que é que nós temos para cumprir nos próximos tempos? Nós temos para cumprir, em primeiro lugar, o Orçamento de Estado, que vai ser aprovado dentro de dias no Parlamento. Esse Orçamento de Estado o que é que nos diz? Diz-nos, primeiro, que é um Orçamento de Estado, que aliás aquilo preocupa quem nos está a ouvir e quem nos está a ver. Primeiro, a manutenção de uma política económica que valorize os rendimentos. Entre esses rendimentos estão particularmente as pensões e o aumento das pensões e a garantia da continuidade desse percurso de valorização das pensões, mas também o percurso de valorização dos salários. E dentro da valorização dos salários está a valorização dos salários dos mais jovens para que encontrem em Portugal o seu projeto de vida. Está também na proposta do Orçamento de Estado a valorização do investimento público.
estou convicto que 2024 e 2025 serão anos de grande execução dos fundos europeus, quer do Plano de Recuperação e de Resiliência, quer também já do início do arranque do novo quadro comunitário 2030. São fundos europeus para os quais em muito trabalhou o nosso Primeiro-Ministro e temos que garantir a contratualização desses objetivos que assumimos com a própria União Europeia, ou seja, aquilo que são duas grandes fontes de financiamento, para além dos impostos, para garantir o investimento público, estão plasmadas essas prioridades na proposta do Orçamento do Estado e na contratualização que vai até 2026. Depois temos que continuar a garantir as condições para o investimento privado. E as condições para o investimento privado, porque nós, felizmente, para além do crescimento das exportações que ultrapassou os 50% no ano de 2023, nós temos também que continuar a garantir o investimento direto estrangeiro. Mas não está a responder à pergunta sobre governos minoritários ou maioritários. Eu entendo que é possível, na medida em que é possível encontrar uma convergência parlamentar no cumprimento destes objetivos nacionais, porque as maiorias ou minorias parlamentares, elas constroem-se em função de soluções políticas para o país. E o que eu estou a dizer é que as soluções políticas para o país, a sua matriz está estabelecida no percurso que tem vindo a ser feito, de crescimento da economia, de crescimento do emprego, de melhoria dos salários, de melhoria dos rendimentos das famílias e de continuidade no investimento público, nas prioridades que são prioridades que estão identificadas. Um governo minoritário, por exemplo, a Guterres, era algo que poderia ser replicado se voltasse a acontecer. Veja, mas convém que fique claro que eu vou bater-me para garantir uma maioria estável, porque entendo, por força das expressões que irão poder também conhecer nos próximos dias, nas próximas semanas, há uma expressão de vontades muito ampla que quer convergir. São cidadãos da sociedade civil, são instituições da sociedade civil que encontram no Partido Socialista o fator de estabilidade e o fator de segurança para garantir estes compromissos. Mas dito isto, nós nunca podemos esquecer, ou não devemos esquecer, que há fontes de financiamento do nosso desenvolvimento nacional que estão contratualizadas, que não permitem que agora quem chegar ao governo desfaça tudo, rompa com todos esses compromissos e vá começar a escrever uma folha em branco. Não é possível. Não é possível porque o Estado está comprometido, nomeadamente com a União Europeia, com os nossos parceiros e com investidores internacionais que fazem com que hoje nós, comparativamente a 2015, tenhamos no país mais 48 mil milhões de euros de saldo de estoque de investimento direto estrangeiro. E, portanto, investimento privado, e por isso é que eu lancei uma medida, já, para aquele que é um dos motores fundamentais do nosso crescimento económico. Nomeadamente, um programa, e é algo que trago de novo a esta candidatura, lançar um programa para as pequenas e médias empresas, porque correspondem a 97% das empresas nacionais e correspondem a cerca de 80% do emprego. E esta proposta, que trouxe esta campanha, é um compromisso político que estou a assumir, porque entendo que é um fator crucial para continuarmos a garantir o crescimento, porque é desse crescimento que resultam as condições para cumprirmos os objetivos sociais de melhoria dos rendimentos dos portugueses e particularmente de valorização dos salários, não apenas do salário mínimo, mas também dos salários das classes médias e que permite cumprir a reforma fiscal e, nomeadamente, a redução das tributações fiscais sobre o trabalho. E, portanto, para conseguirmos cumprir esses objetivos, há que manter os motores ativos do crescimento. Um deles, eu lancei esta nova proposta para as PME, e há uma outra que está no Orçamento do Estado, com a qual eu concordo. Verifiquei há dias que no comentário da televisão o meu camarada Pedro Nuno mostrou dúvidas sobre esse instrumento, e há apoiante da sua candidatura que também mostrou dúvidas, que tem a ver com a criação no Orçamento do Estado de um instrumento permanente de financiamento do investimento público, financiado pelo superávit orçamental. Do meu ponto de vista, é um instrumento da maior importância. O Fundo Medina? É o Fundo Medina, chamemos-lhe como entendermos, mas é uma ideia muito boa, muito positiva, porque ela, fundamentalmente, e para quem nos está a ouvir, o que é que nos garante? Garante que, no futuro, quando a Europa decidir pelo alargamento, o alargamento a outros países europeus vai ter efeitos nas condições de financiamento da coesão e nos fundos europeus, o que implica que nós tenhamos instrumentos próprios de investimento nacional
na valorização de recursos do território nacional, de investimento nas infraestruturas, quer na construção de novas infraestruturas, quer na modernização das infraestruturas, quer na própria conservação das infraestruturas já existentes, em setores, sejam eles de soberania, ou sejam nas funções económicas ou nas funções sociais, na saúde, na educação, nas escolas, nos transportes, na mobilidade. Ou seja, este instrumento é um instrumento fundamental para acompanhar a outra proposta política que faço de valorização das pequenas e das médias empresas, com 3 medidas, como viram. Medidas, nomeadamente, que permitem reduzir os custos de financiamento e dar maior segurança nesses custos de financiamento. Em segundo lugar, dar celeridade e prioridade aos reembolsos dos fundos europeus para financiar as pequenas e médias empresas. E, em terceiro lugar, nos fundos europeus não executados, redirecioná-los para financiar o capital fixo das empresas, nomeadamente na sua modernização tecnológica. Nas últimas intervenções o senhor tem dito que o PS precisa de moderação. E em que é que acha que Pedro Nuno Santos é radical? O facto de fazer uma afirmação de que o Partido Socialista deve ter lideranças e deve ter atitudes, comportamentos de ponderação, tem que ver com o facto de eu entender, à luz da informação de que disponho e como compreendem, dadas as funções que tenho hoje, tenho informação que é uma informação que está para além da informação do cotidiano, tenho acesso a informação de nível estratégico e entendo que nós vivemos um momento europeu e internacional que exige uma cultura de Estado muito acentuada naquilo que é a valorização das funções de soberania e exige lideranças com um especial sentido de compromisso, com um especial sentido de ponderação no processo de decisão e com uma cultura de compatibilização entre aquilo que poderíamos considerar a ética das convicções e a ética da responsabilidade, para utilizar uma máxima weberiana. Ou seja, muitas das vezes todos nós temos os nossos impulsos emotivos, emocionais, que nos levariam para determinado tipo de posições. Mas há um dever que temos sempre quando estamos no exercício de funções públicas ou de funções de Estado. É o de avaliar as consequências e os efeitos desses nossos impulsos, dessas nossas atitudes mais emocionais. Por muito que nós valorizemos as paixões. Está a dizer, em relação ao seu adversário, que o seu adversário é mais movido pela emotividade e pode ser mais perigoso? Não, o que eu estou a dizer é digamos, a classificar aquelas que são as minhas características pessoais, e por entender que elas são úteis ao meu partido e que são úteis ao meu país. E que são diferentes das características do seu adversário. Mas eu queria que ficasse claro, a minha candidatura não é contra ninguém. Não, mas tem que se distinguir. Se distingue nisso. Mas eu, sobre as distinções, peço que depois aqueles que avaliam em consciência e que têm que votar, que façam a avaliação. Aquilo que eu quero afirmar é afirmar que hoje, nos dias que vivemos hoje, são dias muito exigentes, que vão exigir muita pressão, exigem pressão hoje e vão, do meu ponto de vista, infelizmente, comportar muito maior pressão no futuro, pressão económica, pressão social, que vocês começam a ver já nos movimentos sociais e inorgânicos que se vão observando por toda a Europa, exige uma capacidade de ponderação e um equilíbrio na garantia dos direitos, liberdades fundamentais dos cidadãos, que impõe uma especial ponderação no processo de decisão. E aquilo que eu garanto aos que me queiram apoiar, militantes e depois no futuro cidadãos, é de que têm em mim provas dadas de alguém que nos momentos mais exigentes, olha, eu dou-lhe um exemplo. Eu, quando fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, estive com os portugueses nos momentos mais difíceis das suas vidas. Estive com os portugueses nos atentados em Barcelona, com as famílias das vítimas. Estive com as vítimas dos acidentes rodoviários em Lyon, em que morreram 8 portugueses. Estive com eles nesses locais, junto às autoridades, para os apoiar e salvaguardar as suas vidas. Estive na Venezuela por 7 vezes. E com os cidadãos da Venezuela e com os portugueses na Venezuela edificámos uma estrutura de apoio social e de apoio médico por toda a Venezuela, e em circunstâncias em que pus em risco a minha própria vida, fui contribuir para libertar 2 jovens sem culpa formada que estavam detidos.
se é daqueles momentos em que nós sentimos que vale a pena estar na vida política, porque estar na vida política faz a diferença na vida dos outros. Esse foi um desses momentos. Mas estive com os portugueses no ciclone Idai em Moçambique, ou nas Caraíbas, por altura de um furacão Irma. Recordo-me bem, uma mãe com uma criança ao colo de Famalicão, a abraçar-se a mim porque sentia que o Estado português estava ali, feito humanidade e feito expressão concreta. O que eu estou a dizer é que, nesses momentos, que foram momentos brutalmente exigentes do ponto de vista das emoções, foi importante manter uma serenidade e uma capacidade essencial para conseguir encontrar soluções e respostas de defesa das pessoas, dos seus direitos e fazê-lo com humanidade. O que e essa garantia é garantia. A moderação serve de tampão aos extremos. É isso mesmo que eu estou a dizer. Ou seja, a grande força política, pelo modo como sempre compatibilizou a liberdade por um lado e a igualdade por outro, a grande força política que sempre conseguiu manter um espaço que esvazia os extremos, esse grande espaço tem vindo a ser o espaço de representação política do Partido Socialista. Isso exige uma especial capacidade de diálogo, uma grande capacidade de diálogo com todas as forças políticas e sociais, quando digo forças políticas, com as forças políticas democráticas, e portanto aqui é claro que está excluído deste espaço de diálogo o Chega, porque o seu programa atenta contra os direitos fundamentais, atenta contra as liberdades, atenta contra os valores constitucionais e atenta mesmo contra algumas minorias, como tem vindo a ser público. E, portanto, está excluído deste diálogo. Agora, é um diálogo que deve ser com todas as forças políticas e sociais. Do meu ponto de vista, a concertação social é muito relevante ser valorizada, ser densificada e até modernizada, porque esse esforço de diálogo com as empresas e de diálogo com os representantes dos trabalhadores é fundamental para continuarmos a progredir socialmente e a progredir economicamente, e é aí onde eu quero colocar o Partido Socialista, e é aí que a minha liderança se encontra e se inscreve. Está a dizer que se Pedro Nuno Santos fosse secretário-geral do PS, contribuiria para haver mais tensões ou menos capacidade de diálogo ou até menos diálogo com a concertação social? Helena, compreendo a sua pergunta, mas como disse, eu não estou aqui por antítese ao meu camarada Pedro Nuno, estou aqui porque tenho uma proposta política e porque tenho uma liderança com provas dadas, e é essa liderança com provas dadas em todas as funções que desempenhei na minha vida cívica e política, e porque tenho uma visão para o país que me encontro aqui não por antítese ao meu camarada Pedro Nuno, por quem eu tenho estima e consideração. Em relação à ligação aos partidos à esquerda do PS, uma nova geringonça seria viável com José Luís Carneiro, em caso de necessidade? Bom, eu compreendo que os órgãos de comunicação sociais queiram, digamos, a chamada chapa 3. Bom, eu diria que os dirigentes políticos têm responsabilidades que estão para além da chapa 3, ou seja, têm a responsabilidade de construírem soluções que sirvam o país. Ou seja, mais do que discutir se é a geringonça à esquerda ou se é a geringonça à direita, o que é que os portugueses querem saber? Olha, os mais idosos que eu tenho ouvido querem saber se as pensões estão garantidas. Mas primeiro querem saber como é que é possível haver governo, porque pode haver eleições e o governo, como já vimos, o partido que ganha as eleições ou que fica à frente não consegue formar governo. É importante haver soluções de governo. Eu estou confiante de que ganharei as eleições e ganharei as eleições em condições de formar governo. E tenho, com maioria absoluta. Tenho várias razões para o poder dizer. E haverá uma altura em que todos começarão a compreender porque é que eu faço esta afirmação. Segundo aspecto, se me perguntarem, então, mas como é que construímos ou mantemos a construção de um edifício social e, sobretudo, a sua modernização? Vamos, eu tenho consciência de que, no domínio das políticas sociais, é com os partidos à nossa esquerda que nós poderemos aperfeiçoar e melhorar aquelas que foram as conquistas de Abril. Eu era muito pequeno quando li Os Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes. O Soeiro Pereira Gomes, não sei se sabem, nasceu em Baião. Foi, aliás, fez lá a sua quarta classe, na altura quarta classe, nasceu em Baião. Um dos escritores neorrealistas, aliás, familiar do Alves Redol,
que é também uma figura do neorrealismo. E, portanto, quando me falam da esquerda, eu gosto que me falem da esquerda a partir da realidade, porque esses construtores da nossa esquerda e que lutaram na clandestinidade contra a ditadura, eles falaram a partir do concreto da vida das pessoas. E, portanto, se me falarem a partir do concreto e da transformação das condições de vida das pessoas, tem aqui um homem de esquerda. Tem aqui um homem de esquerda que já deu provas. Quando esteve na autarquia, a sua grande aposta foi a reorganização de toda a rede escolar, transformando Baião nos municípios que tinha dos piores indicadores de abandono e de sucessos escolares, para que, como disse a Isabel Alçada, em 10 anos tivesse colocado Baião entre as melhores práticas na educação no país. Fiz o mesmo com a saúde, quando desenvolvi práticas inovadoras, nomeadamente nos serviços de saúde, nomeadamente das primeiras unidades móveis de saúde, olha que resolviam questões tão simples como garantir a prescrição de medicamentos aos mais idosos, que estavam isolados em suas casas e tinham que apanhar transportes Mas públicos. está a dizer que nessas áreas é um homem de esquerda. Eu pensei que ia dizer agora. E onde é que é mais direita? Fundamentalmente, nós temos que ter a consciência de que há matérias de reforma do sistema político, de reforma, por exemplo, do sistema eleitoral, do sistema político, de reforma do sistema de justiça, de reforma e de modernização de funções de representação externa, que naturalmente nós sabemos não podemos contar com a esquerda para essas reformas de que o país necessita. Eu dou o exemplo, nós tínhamos no programa de governo a reforma do sistema político e teve que cair porque sabíamos que não tínhamos apoio à nossa esquerda para podermos avançar com a reforma do sistema político. Sabemos também que não contamos com a nossa esquerda para a reforma, nomeadamente, da descentralização e até do reforço dos poderes regionais, o reforço dos poderes locais, com as novas atribuições e competências, que permite colocar o poder, que é, do meu ponto de vista, uma das mudanças mais significativas que se fez foi aproximar o poder daqueles que melhor podem e mais eficazmente resolverem o problema dos cidadãos. Nós não contamos com os partidos à nossa esquerda para essas mudanças. Tivemos que dialogar com o PPD, PSD para estas mudanças. E, portanto, eu tenho bem a consciência do momento político que estamos a viver e permitam-me que eu diga sem falsas modéstias. É por aquilo que concretizei na vida pessoal, na vida cívica e na vida política que entendo que tenho condições para colocar os valores de sempre do Partido Socialista, da liberdade, da igualdade, da justiça social, de um partido que é europeísta nas suas profundas convicções e que defende uma sociedade aberta, plural, livre, em que a dignidade do ser humano, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua responsabilidade são garantidos, que me candidato à liderança do PS e que quero colocar esta minha experiência de vida cívica e política ao serviço dos portugueses. Foi chefe de gabinete de Francisco Assis há uns anos largos. Surpreende-o que Assis, conotado também com posições mais ao centro do Partido Socialista, se tenha colocado agora ao lado de Pedro Nuno Santos? Acha que houve aqui algum tipo de mercearia, alguma troca de... Eu quero reiterar a minha relação de amizade e de respeito pelo Dr. Francisco Assis e, naturalmente, sendo eu um amante das liberdades e da autonomia, tenho o dever de respeitar as opções que cada um, em cada momento, decide fazer. Ficou surpreendido? Surpreendido fiquei. E já teve a oportunidade de falar com o Francisco Assis, para perceber melhor as suas razões? Ainda não tive a oportunidade, mas devo para já esclarecer uma questão. Há dias fui a uma homenagem que foi feita ao Carlos Lage na Comissão de Coordenação da Região Norte e o Francisco Assis estaria na cerimónia e até me procuraram atribuir algo que eu nunca faria, quem me conhece sabe que é algo que nunca faria, que não cumprimentei o Francisco Assis. Eu tive a oportunidade de trocar com ele uma mensagem de que não o cumprimentei porque o não vi, porque seria impensável, quem me conhece. Quem conhece a minha forma de ser, a minha forma de estar na vida, sabe que eu sou incapaz de ter atitudes dessa natureza e, portanto, se nessa atitude, nesse gesto, houve alguma possibilidade de terem visto uma desconsideração, queria que essa questão ficasse clarificada. Mas a que é que para o Francisco Assis. A que é que atribui esta ligação de Francisco Assis a Pedro Nuno Santos? Bom, mesma coisa. Eu sei porque é que Pedro Nuno terá querido, com os seus apoiantes, levar o Francisco Assis para a candidatura. Isso eu não tenho dúvidas. Bom, acho que é evidente que o Pedro Nuno quis ter quis ter algumas personalidades que lhe podem dar uma marca de alguém que também consegue dialogar ao centro. Aliás, o esforço que fez na entrevista de ontem
é um esforço todo ele concentrado nesse objetivo. Estou em crer que não é suficiente para uma marca de posicionamento político que é muito clara aos olhos dos portugueses. Qual é essa marca? É uma marca de um relativo enclausuramento num diálogo mais fechado à esquerda, que tem naturalmente vantagens, mas comporta também desvantagens naquilo que tem a ver com a afirmação dessa tal autonomia, dessa grande autonomia daquele que é um espaço essencial do pluralismo, da diversidade, da compatibilização das liberdades, da autonomia para empreender, para criar riqueza, com o valor da igualdade, que são valores, liberdade e igualdade, que devem caminhar juntos, mas devem caminhar juntos. Aquele enquistamento que falava há pouco, é isso? A minha candidatura é uma candidatura que fala para todas as forças políticas e sociais e que se afirma claramente como a candidatura capaz de mobilizar Acha esse que Pedro amplo Nuno espaço Santos político. gostava mais de um governo, gostou mais do governo de Geringonça do que do governo de maioria absoluta? Bem, e são perguntas que têm que lhe ser colocadas a ele. Gostava de perguntar-lhe se já começou a definir por quem é que se vai rodear, imagino. Já definiu quem é que irá propor, por exemplo, para presidente do Partido Socialista, no caso de ser eleito o secretário-geral? Por exemplo, Carlos César é o atual presidente do partido, poderá manter-se? Não está a pensar nisso? Olha, Está a pensar noutras Bem, pessoas? permita-me dar conta de que tenho tido, na relação com o presidente do partido, uma relação de grande cordialidade, de trabalho institucional, e que permitiu até construir uma relação de amizade, que estimo e que considero. Estava, aliás, para editar um livro de textos, está pronto? Para editar um livro de textos que escrevi no decurso da pandemia, quer como intervenções parlamentares, quer como artigos de opinião no Jornal de Notícias, e está pronto. E agora, por força destas circunstâncias, não foi editado. Portanto, o prefácio dessa edição é precisamente do presidente do partido, porque convivemos em momentos muito difíceis na vida do PS e na vida do país no decurso do tempo de pandemia. E terá sequência essa aproximação? É naturalmente algo que teremos que ver depois das eleições e de compreender também aquilo que é a própria disponibilidade das pessoas para o desempenho, a continuidade do desempenho das suas funções ou para a alteração do quadro de representação dentro do próprio partido. É um assunto sobre o qual, honestamente, não refleti. E se ganhar as eleições da Secretária-Geral do Partido Socialista, que lugar terá Pedro Nuno Santos na sua direção, na Comissão Política? Que lugar é que poderá ter Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno teria todo o gosto em poder contar com ele no futuro, nos termos em que, nesse futuro, viermos a avaliar, considerar ser necessário e útil e nos termos em que também estiver disponível para essa colaboração e para esse trabalho em equipa. Eu, aliás, permito-me aqui também sublinhar outra característica da minha forma de ser e de estar. Eu sou alguém que gosta de trabalhar em equipa e sou, aliás, muito leal na forma como sempre trabalhei em equipa. Porque nós... Pedro Nuno teria, por exemplo, lugar no seu secretariado? Eu entendo que ele dava um grande contributo no Secretariado Nacional do Partido Socialista. E se ele estiver disponível para integrar o secretariado, com certeza que terei todo o gosto em tê-lo no Secretariado Nacional do Partido Socialista. Não entende que Pedro Nuno, a dada altura, foi ali considerado um ativo mais ou menos tóxico a seguir à sua saída do governo, depois ali também mais atrás com a desautorização em relação ao despacho em torno do aeroporto de Lisboa. Pedro Nuno Santos não é um ativo tóxico para o partido? As pessoas já se esqueceram de todos esses momentos um pouco bizarros, diria? Quando falamos das pessoas no desempenho de funções públicas e quando sentimos que as pessoas dão o melhor que sabem às funções públicas e o melhor que podem, nós não devemos utilizar essa linguagem de ativos tóxicos, porque isso é algo que fere a própria sensibilidade de quem entrega a sua vida à causa pública. E eu entendo que o próprio Pedro Nuno já reconheceu que cometeu erros e, portanto, julgo que sobre essa matéria ele próprio é que poderá melhor explicitar os termos em que
decidiu nesses termos, e, portanto, também já reconheceu esses erros e não tenho mais, julgo que não devo acrescentar nada mais àquilo que ele próprio já disse, ou seja, de que houve erros que foram cometidos. E ele teria lugar num governo seu, por exemplo, como ministro? Eu quero contar com o Pedro Nuno no futuro, ganhando as eleições no PS e ganhando as eleições no país. Assim ele esteja disponível para poder participar nesse percurso comum, que é um percurso de serviço aos valores e aos ideais do Mário Soares e de todos quantos serviram o Partido Socialista até hoje, de todos os secretários-gerais. E António Costa, acha que está politicamente morto? Eu entendo que o António Costa tem ainda um percurso político no futuro. Ele próprio disse que não se via tão cedo a desempenhar qualquer cargo executivo. Sim, entendo que ele o disse considerando aquilo que também são as características no âmbito daquilo que é público ou publicamente conhecido, aquilo que pode ser uma grande conexão de dimensões de investigação que tornarão o desfecho deste processo duradouro e complexo. Todavia, por aquilo que se vai conhecendo, é possível que se venha a verificar que digamos, os termos e os indícios daquilo que numa primeira fase apareceu como muito complexo, afinal, seja algo de mais simples e de menos complexo. Se assim for, e se houver a celeridade desejável no esclarecimento desta matéria, particularmente no que respeita ao Primeiro-Ministro, e esse esclarecimento célere é desejável pelo impacto... Até dia 10 de março? Não quero colocar as coisas nesses termos. Não quer dizer o mesmo que Augusto Santos Silva? Quero, mais uma vez, colocar a questão em termos de interesse nacional. Ou seja, este processo teve um impacto político nacional muito significativo e teve um impacto internacional na imagem do Estado português. E, sobretudo, do Partido Socialista também. E, portanto, é desejável que, tão breve quanto possível, sem colocar em causa, naturalmente, a profundidade e a segurança dos termos da administração da justiça, mas que é desejável que, tão breve quanto possível, seja clarificado. Assim sendo, eu estou convicto de que o Dr. António Costa tem, pelo seu percurso de vida cívica e pelo percurso de vida política, muito a dar ao país e muito a dar a outras instâncias internacionais, assim seja essa a sua vontade e essa a sua disponibilidade. Acha que ainda seria possível em instâncias internacionais? Está a pensar em quê? Agora não quero estar a especular, porque trata-se de facto de matéria especulativa. Agora, aquilo que eu tenho ouvido e tenho lido no que respeita às dimensões internacionais de representação do Estado português é de que continua a granjear a respeitabilidade e o estatuto de um político europeu que tem muito para dar ao quadro político nacional, mas também ao quadro político internacional. E para presidenciais era um nome a ter em conta, embora António Costa tenha sempre dito que não é cargo a que ambicione, mas podia repensar nisso neste momento. Ele tem condições para desempenhar diversas funções. Ele tem afirmado publicamente que é um homem que gosta de funções executivas, mas eu diria que o Dr. António Costa, se essa for a sua vontade, tem condições para o desempenho de quaisquer funções nacionais ou internacionais, assim ele esteja disponível e assim, como digo, também o desfecho deste processo possa decorrer com a celeridade, sem pôr em causa, naturalmente, a independência do Poder Judicial e sem pôr em causa a autonomia do Ministério Público, mas desde que decorra em condições de clarificar o que está em causa e provando-se, como estou convicto que se provará a sua inocência, mas é uma convicção pessoal, Dr. António Costa tem condições para continuar a servir o seu país, independentemente da função em que o possa vir a fazer. Acha que este processo judicial, eu falo na Casa Pia, porque Ferro Rodrigues falou nisso na última reunião da Comissão Nacional do PS, é pior do que este processo atual em que envolve o Primeiro-Ministro? É pior para o PS do que foi a Casa Pia? São ambos processos que contribuem para a fragilização
da confiança dos cidadãos nas instituições do Estado de Direito Democrático. Disso julgo que nenhum de nós tem dúvidas. Essa é a razão porque seja muito importante que, no tempo apropriado, no tempo oportuno, possamos apresentar também propostas, quer em quadro de moção de estratégia, quer em moção de programa do Governo, propostas que sejam objeto de um diálogo alargado com a sociedade e com os partidos políticos, com a representação parlamentar e partidos democráticos, para avaliarmos os termos em que se deve promover uma reforma do sistema de justiça. Fundamentalmente com duas grandes preocupações. Eu diria que, no que respeita à justiça económica, essa é uma dimensão que deve ter prosseguimento, na medida em... Políticas de combate à corrupção. Não, estou a falar fundamentalmente de justiça económica, tem a ver fundamentalmente com uma justiça mais célere, dado que o país tem que continuar a garantir investimento internacional, investimento económico, e temos de evitar que os tempos de espera por decisões judiciais constituam bloqueios, portanto, ao processo decisório e à confiança que há para investir no país. No que respeita à justiça penal, o Partido Socialista pede messas a todos os outros partidos sobre aquilo que foram as grandes reformas feitas na justiça e o reforço dos meios de combate à corrupção e ao próprio branqueamento de capitais então, o que é que falta fazer, e à própria responsabilização dos titulares de cargos públicos. Chama a atenção, isto digamos, é matéria pública, é matéria que está disponível no site da própria, digamos, em todo o edifício legislativo. Há princípios fundamentais que nós temos que continuar a defender. Um é o da independência da justiça, ponto 1. Ponto 2, o da autonomia do Ministério Público. Ponto 3, é muito importante, digamos, a desconexão de processos, porque a desconexão de processos permite evitar os chamados megaprocessos, que, como se tem visto, criam um alarme social imenso e depois, em termos de eficácia na administração da justiça, têm demonstrado fragilidades muito significativas. E, portanto, é necessário garantir esse também pressuposto, o da desconexão dos megaprocessos, para termos uma justiça mais célere, porque é algo que todos os portugueses sentem hoje. É de que nós não podemos ter vidas indefinidamente adiadas porque há em curso investigações que não têm fim. Porque isto é uma violação dos direitos humanos fundamentais. E a prova está nas próprias sentenças do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que efetivamente têm demonstrado que há melhorias que devem ser introduzidas, nomeadamente, digamos, na dimensão processual e na dimensão da execução. Aliás, todos puderam ler um artigo da Procuradora-Geral Adjunto há dias no Público, de facto, onde chama a atenção para a importância de termos um debate alargado, tão consensualizado quanto possível, mas que permita garantir maior confiança nas instituições, nomeadamente no exercício da administração da justiça, no que respeita à transparência, no acesso dos visados ao percurso processual, às diligências investigatórias, porque, de facto, uma cultura de transparência, uma cultura de prestação de contas, são dimensões que se impõem a todos os representantes das funções de soberania e, portanto, é algo que deve ser consensualizado também, para mim, também em diálogo com o próprio Ministério Público, ou seja, com os representantes do Ministério Público. Aliás, do meu ponto de vista, a reforma do sistema de justiça deve ser construída em diálogo com os próprios atores do Ministério Público e com os atores também de todo o sistema judicial. Mas esse artigo que se refere também chama a atenção para outro problema, porque tem críticas à própria forma como o Ministério Público investiga e sustenta os casos, nomeadamente agora este, e esse artigo mostra um mal-estar que existe dentro do próprio corpo do Ministério Público. Estes erros do Ministério Público e este aparente excesso de utilização de escutas não lhe suscita preocupação? É a razão pela qual comecei por afirmar que é necessário garantirmos um amplo debate na sociedade portuguesa, um amplo debate
entre os partidos políticos democráticos e também com os atores do próprio sistema de justiça, e particularmente do Ministério Público e também da magistratura judicial, porque deve ser feito um diálogo construtivo de um contrato político entre todos os atores para, digamos, remover obstáculos à transparência, à celeridade processual e à prestação de Não contas. acha que há perseguição no Ministério Público aos políticos? Não. Deixe-me ser direta. Não acredito, digamos, não tenho essa convicção. Entendo é que o próprio sistema, como tem funcionado, precisa de uma atualização, porque verifiquei também nas considerações que têm vindo a ser feitas do ponto de vista público, há uma, digamos, conclusão que se pode extrair, que é a conclusão de que, estando confiada à Procuradoria-Geral da República o processo, digamos, de direção do próprio, digamos, do trabalho do Ministério Público, o que é certo é que há uma autonomia que vai sendo exercitada de um modo que é relativamente pulverizado. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que há necessidade de harmonizar doutrina em relação a matérias que são de grande complexidade nos sociedades contemporâneas. Isso não tem a ver também com o estilo de liderança da Procuradoria-Geral da República, ou seja, da Procuradora? Quero dizer que tenho tido, nas funções que desempenho enquanto Ministro da Administração Interna e particularmente nas questões associadas à criminalidade, um diálogo de muito respeito institucional e de assunção de responsabilidade da Procuradoria-Geral da República, nomeadamente no diálogo que temos vindo a ter no quadro das equipas mistas relativamente quer à delinquência juvenil, quer ao tráfico de droga, quer a outras matérias conexas. E faz uma avaliação positiva do trabalho do CILIGAR. Tenho da relação com a Sra. Procuradora-Geral da República uma relação de grande respeito institucional e de consideração pelo seu sentido de probidade no exercício das suas funções. Todavia, a questão é sistémica, ou seja, sendo uma questão sistémica, ela tem que ser tratada no plano global, no plano holístico, porque fundamentalmente se há uma pulverização da responsabilidade, o que tem que se evitar é que haja essa pulverização dessa responsabilidade. Agora, são matérias, como digo, que devem ser objeto desse amplo consenso político, alargado, e também desse amplo consenso social, porque nunca esqueçamos algo de muito importante. A administração da justiça é constitutiva do próprio Estado. E desde as suas origens, da Constituição da Justiça e da administração da Justiça, que ela teve um valor fundamental, que foi a de ser administrada junto às próprias populações, por forma a que as próprias populações garantissem o escrutínio daqueles que administram a justiça em nome do povo. Esse princípio basilar fundamental das instituições democráticas e da justiça deve ser salvaguardado em todos os momentos da vida da nossa sociedade e em todos os momentos da vida coletiva, independentemente das crises que se constituam. Agora, este processo teve um impacto nas instituições do país e teve um impacto também no prestígio internacional, daí que seja um processo em que a clarificação tão célere quanto possível e a explicação dos termos que têm em consideração e que envolvem o próprio Primeiro-Ministro devem ser esclarecidas o mais célere possível, sem colocar em causa a segurança da própria investigação e da própria administração dessa justiça. Eu gostava de perguntar-lhe, para fechar esta parte, em relação à Procuradora-Geral da República, devia, por exemplo, repensar a sua relação com a Polícia Judiciária, porque é uma crítica que lhe tem sido feita, de que não chamou para estas buscas a Polícia Judiciária. E, por outro lado, se esta Procuradora-Geral da República tem o destino traçado, não tendo o seu mandato renovado, se é desejável que não seja renovado? Eu reitero o que disse. Primeiro, há valores fundamentais que nós temos que salvaguardar na nossa vida coletiva. 1. Independência da justiça. 2. Autonomia do Ministério Público. 3. O princípio da presunção da inocência. São valores que temos sempre que sublinhar.
Quanto portanto, aos instrumentos da investigação criminal, o Ministério Público pode decidir portanto, pelo apoio na investigação criminal das autoridades que têm, à luz da lei, poderes de investigação criminal. São vários os órgãos de polícia criminal. A Polícia Judiciária é aquele que tem competências reservadas em determinadas áreas da investigação criminal, mas depois há também outras autoridades. A PSP, por exemplo, que foi o caso. A Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a própria Autoridade Tributária, que aliás tem sido, portanto, um órgão de polícia criminal que tem estado em praticamente todas as operações que têm sido desenvolvidas pelo próprio Ministério Público e, portanto, sobre a decisão, é uma decisão que compete ao Procurador e não me quero pronunciar, até porque desconheço a razão pela qual essa foi a decisão, mas é algo que deve ser colocado, lá está, é uma das questões que deve ser colocado ao Procurador, titular do processo, porque é quem tem o poder de decidir sobre que órgão de polícia criminal quer utilizar, ou que órgãos, porque não raras vezes há vários órgãos de polícia criminal que cooperam entre si para desenvolver as diligências investigatórias. Tenho uma última pergunta. Que se for eleito secretário-geral do Partido Socialista, que relação é que espera ter com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? Será uma relação de cautela porque está ali presente uma espécie de escorpião, como já lhe chamou Francisco Balsemão? Eu devo dizer que, quer como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em que acompanhei, e julgo que acompanhamos, aliás, julgo que a Susana também esteve em algumas dessas viagens, o Sr. Presidente da República, quer depois também como Ministro da Administração Interna, tive sempre uma relação cordial, de boa cooperação institucional com o Sr. Presidente da República. Mas a relação, por exemplo, do Primeiro-Ministro António Costa, nesta reta final, não tem sido a melhor. Bom, mas este segundo mandato do Presidente da República mostra que os segundos mandatos dos Presidentes da República são sempre de um certo bloqueio para o governo que está em funções. Eu queria dizer que tudo quanto há para dizer sobre esse assunto, do meu ponto de vista, mal, mas tem estado na opinião pública. Portanto, não tenho nada a acrescentar ao que tem estado na opinião pública. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa não contribuiu para uma espécie de golpe de Estado? Trata-se de uma terminologia que eu julgo que é muito pouco inadequada às considerações que se fazem sobre as relações Mas é um sentimento que existe no PS. Interinstitucionais. Como digo, são, digamos, declarações, são afirmações com as quais eu não me revejo e que entendo não devem ser, digamos, asserções na vida pública, porque todos estamos vinculados a um compromisso e a um juramento que fizemos perante os portugueses. E esse juramento diz, quando lemos esse juramento, que cumpriremos com lealdade as funções que nos foram confiadas. E acho que quem faz esse juramento encontra-se vinculado a um especial contrato com os portugueses que tem que honrar em todos os momentos da sua vida pública. É o que eu tenho procurado fazer e é aquilo que continuarei a fazer e por isso não me pronuncio sobre... O Presidente da República também fez esse juramento igual, não é? Todos fazemos esse juramento e devemos cumprir escrupulosamente esse juramento. O Partido Socialista não pode comprar aqui uma guerra com Marcelo Rebelo de Sousa, uma espécie de vendetta e um ajuste de contas com este Presidente? Eu tenho para mim que a boa cooperação institucional entre os diferentes órgãos de soberania foi, é e continuará a ser um dever dos intérpretes dos diferentes órgãos de soberania. Olha, veja-se, por exemplo, o que se passou na pandemia. Foi fundamental a boa cooperação entre os órgãos de soberania, entre o Primeiro-Ministro e o Governo, a Assembleia da República. Mas aí as relações eram boas, não é? O Presidente da República. A tensão não era foi fundamental essa boa cooperação. Por exemplo, para convencer os nossos parceiros internacionais de que a solução de 2015 era uma solução que garantia os compromissos internacionais do Estado português. Assim como eu também estou convicto de que a boa cooperação institucional, no momento que estamos a viver, e volto a repetir, a complexidade geopolítica e geoestratégica internacional, do meu ponto de vista, impõe um dever de cooperação institucional entre todos os órgãos de soberania. É aquilo que eu posso garantir também
aos militantes do Partido Socialista e posso prometer aos portugueses. É de que, por mim, tudo será feito para manter níveis de boa cooperação institucional. E é aquilo que também pede a Marcelo Rebelo de Sousa, imagino. É aquilo que peço a todos aqueles que têm responsabilidades no nosso sistema político. Agradeço a José Luís Carneiro esta entrevista ao Hora da Verdade. Regressamos na próxima semana.